Neste vídeo, irei mostrar tudo o que você queria saber sobre a ayahuasca, mas nunca encontrou ninguém para responder. Namastê, meus queridos irmãos. Eu me chamo Sérgio Palmieri e sou praticante, curioso e pesquisador sobre a espiritualidade e a consciência. Há anos me envolvi com a ayahuasca, a qual me proporcionou um grande entendimento sobre a vida, questões espirituais, pessoais e principalmente sobre quem eu sou e por que me encontro encarnado neste momento. Nesse vídeo, irei esclarecer todas as dúvidas mais importantes sobre a ayahuasca sagrada, também chamada capi, iagé, daime, roasca ou vinho das almas. A ayahuasca é uma bebida na forma de um chá com características alucinógenas, muito semelhante ao LSD. Entretanto, embora provoque efeitos psicoativos, ela não é considerada uma droga. De modo geral, as drogas agem diminuindo a consciência enquanto a ayahuasca expande a mesma. A ayahuasca possui essa capacidade alucinógena graças ao DMT, dimetiltriptamina, também chamado de molécula do espírito, por possibilitar uma expansão da consciência e a conexão com os planos internos do homem e os planos espirituais. O DMT é metabolizado pelo organismo por meio da enzima monoamina oxidase, MAO. O capi possui alcaloides capazes de inibir os efeitos da MAO e, assim, evitar a oxidação da molécula de DMT, o que a tornaria inativa. Desse modo, o DMT fica ativo quando administrado por via oral, tendo sua ação prolongada. O capi e a chacrona potencializam-se reciprocamente. Pergunta 1. Como funciona a ayahuasca? Após sua ingestão, dependendo de diferentes fatores como quantidade de chá ingerido, densidade do líquido, estado psicológico da pessoa, medicamentos consumidos, quantidade de água ingerida, falta ou excesso de alimentos ingeridos e tipo de alimentação, se vegetariana ou carnívora, e sobretudo também, graças à permissão espiritual de mentores, a ayahuasca começa a agir. O chá passa a ser metabolizado pelo sistema digestivo, liberando DMT e os alcaloides inibidores. A digestão da ayahuasca pode provocar vômito, diarreia e flatulência, sendo muito comum os usuários manterem ao seu lado um balde ou saco plástico para poderem vomitar, sem ter que se deslocar ao banheiro. Esta parte é normalmente percebida pela nossa consciência. Contudo, em um plano mais sutil, a ayahuasca começa a ativar e acelerar os chakras da pessoa que a ingeriu, o que irá definir os efeitos e experiências individuais. Vamos entender melhor o que são os chakras e como esses influenciam em sua vida, antes de prosseguirmos para assim facilitar o entendimento da ayahuasca. Chakra é uma antiga palavra sânscrita cujo significado é roda. Ele possui esse nome por ser um vórtice de energia que gira para absorver energias prânicas e telúricas para que o nosso corpo astral possa se manter saudável enquanto estamos ligados a nossos corpos físicos, ainda enquanto encarnados. Cada chakra possui uma quantidade de pétalas que representam sua conexão com frequências espirituais, em uma cor específica. Existem 7 chakras principais e centenas de outros de menor porte e menos conhecidos. Entre os principais podemos citar o Muladhara ou chakra básico, localizado próximo à base da medula espinhal. Esse chakra ele serve para captar as energias telúricas, gerando vitalidade e sua cor é o vermelho. Temos a seguir o Swadhisthana ou chakra umbilical, o qual processa as energias sexuais, sendo responsável pela virilidade e desejo, e sua cor é o laranja. A seguir temos o Manipura ou chakra do plexo solar, responsável pela digestão e transformação dos alimentos em energia, sua cor é o amarelo. A seguir temos o Anahata ou chakra cardíaco, responsável pelo amor ágape e a conexão com os seres conscientes, sua cor é o verde. O Vishuddha ou chakra laríngeo é responsável pelo nosso poder criativo e de manifestação, e sua cor é o azul. Já na cabeça temos o Ajna ou chakra frontal, responsável pela terceira visão e poderes espirituais, sua cor é o índigo. E por fim, o Sahasrara ou chakra coronário, responsável pela iluminação espiritual e sua cor é o violeta.
De maneira geral, aproximadamente 99% da população mundial possui apenas os 3 chakras inferiores ativos. Esses chakras são responsáveis pela sobrevivência do ser humano, envolvendo atividades básicas como procriar, se alimentar e se defender. Os outros 4 chakras se encontram bloqueados ou funcionando com pouca eficiência. A ayahuasca age limpando e desobstruindo chakras e, de acordo com a pureza do corpo de cada um, seu nível consciencial, crenças e a permissão dos mentores espirituais permite um maior ou menor contato com o plano superior. Os efeitos ou sensações físicas incluem confusão mental, com visões psicodélicas, náuseas, vômitos e diarreia, além de taquicardia, sudorese, convulsões, aumento da pressão sanguínea e intoxicação quando consumida em excesso. Já os efeitos espirituais ou mentais incluem visões de espíritos, comunicação psíquica, acesso a vidas passadas, acesso ao eu superior, viagem astral, deleite espiritual, eliminação de traumas, reconfiguração das vias neurais e geração de novos neurônios, entre outros. É muito comum, após a experiência, alguma informação na forma de intuição ou mensagem direta a ser deixada para que cada um realize as mudanças necessárias em sua vida. Pergunta número 2. Quanto tempo duram os efeitos da ayahuasca? Bem, os efeitos da ayahuasca tendem a durar entre 2 a 3 horas, podendo ser prolongados caso se consuma outra dose durante o ritual. O consumo de água, raízes como batata, mandioca, entre outros, e alguns alimentos específicos podem fazer com que o efeito recomece, mesmo após o ritual ter acabado. Pergunta número 3. Do que é feita a ayahuasca? Bem, o feitio de ayahuasca consiste basicamente de folhas do arbusto Psychotria viridis, mais conhecido como chacrona, e o tronco do cipó Banisteriopsis caapi, também chamado jagube ou mariri. Ambos os ingredientes são fervidos e armazenados em garrafas, de modo a se preservar o chá, evitando a proliferação de fungos. Aconselha-se usar garrafas de vidro, verdes ou escuras, com o líquido preenchido até a borda, de modo a retirar todo o ar. O chá deverá ser acondicionado em local seco, fresco e escuro. Recomenda-se que, uma vez aberta a garrafa, o chá seja consumido o mais breve possível, pois a inserção de ar faz com que o sabor piore. Caso o chá apresente fungos ou substância branca, esta pode ser retirada e o chá fervido em temperatura de 100 graus Celsius para matar as impurezas, permitindo ser consumido após isso. Pergunta número 4. Como deve ser o meu primeiro contato com a ayahuasca? Por experiência aprendi que não só o primeiro contato, mas todas as vezes que se consagra a ayahuasca, devemos ter em mente algum objetivo. A falta de uma meta clara ou objetivo irá impedir que se possa notar melhorias ou benefícios conquistados após o período da consagração. Ou seja, perdemos nosso poder de observação e comparação. De igual maneira, quando procuramos uma solução para nossas dúvidas, o ritual parece se direcionar para nossas questões internas, embora algumas vezes as intuições ou mensagens possam naquele momento não ter nada a ver com o objetivo proposto. Lembre-se que o plano espiritual trabalha nas questões mais urgentes e por prioridade. De modo geral, o tratamento começa por pontos importantes de nossa vida, como saúde, família, vícios e ego, e prossegue durante um determinado tempo estipulado pelo plano espiritual, o qual perceberá através de sua intuição. Pergunta número 5. Posso misturar a ayahuasca com outras substâncias psicodélicas? Bom, sou muito questionado por curiosos se esses podem misturar outras substâncias com a ayahuasca, substâncias como maconha, cogumelos e drogas. Minha resposta é uma e simples. Se você quiser pular de um edifício e cair de cabeça no chão, você pode, mas eu não aconselho. Da mesma forma, acontece com a ayahuasca. Se você quiser experimentar a ayahuasca do jeito certo e experienciar situações e energias sublimes, você deverá se aproximar com respeito, ou os mentores espirituais não irão permitir o acesso a estados elevados. Mas sim, sua experiência será com energias densas que poderão causar muito mal para si e para a sua vida. Pergunta número 6. A ayahuasca pode não funcionar? Sim. Existem casos de pessoas que tomaram acima de 4 doses e não sentiram nada. Eu mesmo já houve algumas situações em que tomei 3, 4 doses e fiquei normal, sem sentir efeito nenhum. Tá? Mesmo sem os efeitos psicodélicos, vale lembrar que durante um ritual, em um lugar ou grupo responsável, ligado aos planos superiores, que os mentores e amigos espirituais estarão tratando o seu corpo físico. Embora a consciência nada sinta, ela estará sendo tratada e amparada e sairá melhor do que chegou. Os motivos que podem levar alguém a não sentir nenhum efeito
podem ser os mais diversos, como excesso de alimentação, alimentação carnívora, dose pouco reduzida, remédios, ansiedade e, por fim, a falta de permissão dos nossos mentores. Algumas dicas que podem facilitar a experiência são manter-se calmo e confiar no processo, evitar se alimentar em excesso, antes e após, beber água após 1 hora da primeira dose, utilizar mantras e incensos para preparar o ambiente, se alimentar de banana, arroz, mandioca ou batata, de modo a se conectar com as energias da terra, fazer exercícios de respiração para a captação do prana, chamados de pranayama, e movimentação dos chakras, e utilizar exercícios de visualização. Esses ainda serão ensinados aqui no nosso canal. Bom, primeiramente, evite tomar também muitas doses ou uma grande quantidade do chá. Tome pequenas doses, dependendo da redução, 1 copo de café já é o recomendado. Caso após 1 hora continue sem sentir os efeitos, tome outra dose. Caso não sinta os efeitos, tome uma terceira dose e comece a beber água para se hidratar e fazer com que o DMT circule pelo seu organismo. Pergunta número 7. Onde posso adquirir a ayahuasca? Bem, a ayahuasca pode ser consumida em centros espiritualistas, xamânicos, Santo Daime, União do Vegetal ou instituições semelhantes. Existem pessoas que vendem o chá, contudo não posso indicar ninguém. A ayahuasca também pode ser preparada em casa, bastando possuir o jagube e a chacrona. Esses podem ser adquiridos em sites ou locais especializados que vendem plantas de poder. O meu processo, eu faço a minha ayahuasca em casa e consumo dentro do meu lar, usando para poder melhorar o processo, incensos, mantras, entre outros, e me conectar com o nosso lado espiritual, o nosso eu superior. E isso eu posso indicar para vocês, é uma prática maravilhosa para aqueles que preferem comungar, consagrar com a ayahuasca nos seus próprios lares, de uma forma tranquila, sem estar num ambiente muito movimentado. Pergunta número 8. A comercialização da ayahuasca é proibida? A Anvisa, órgão nacional que regulamenta medicamentos e drogas em nosso país, aponta que a regulamentação no consumo de ayahuasca não está sob sua responsabilidade. Contudo, aconselha-se que a mesma seja usada apenas em rituais ou lugares religiosos. De igual maneira, a comercialização da chacrona e do jagube não são proibidas, por não constarem da lista de plantas proibidas no Brasil. A ayahuasca é permitida no Brasil, Peru e outros países, inclusive nos Estados Unidos. Contudo, seu consumo lá deve ficar restrito a templos religiosos. Em outros países, como a Rússia e a China, o seu porte é considerado crime, podendo gerar prisão para quem a possui. Pergunta número 9. Quais os casos em que a ayahuasca é contraindicada? Embora alguns pesquisadores tenham concluído que a ayahuasca é relativamente segura, com riscos mínimos para a saúde, a mesma é contraindicada em casos de psicose, esquizofrenia, transtornos de personalidade, transtorno bipolar, pessoas com níveis altos de ansiedade ou que tenham outros transtornos psicológicos intensos. Grávidas e lactantes também não devem consumir a ayahuasca sem que o médico prescreva esse consumo. Note que apenas adultos devem tomar a ayahuasca. Embora não existam estudos sobre o consumo para crianças, as energias dessas não estão amadurecidas totalmente e seus chakras poderão sofrer um grande impacto, que poderá prejudicar a saúde das mesmas, não sendo assim recomendar o seu consumo. Uma observação importante a ser colocada é que se recomenda, de acordo com cada caso, realizar um tratamento por um determinado período de tempo, que pode ser de 1 a 6 meses. Nesse período, seremos convidados a tomar a ayahuasca semanalmente, quinzenalmente ou mesmo mensalmente. É contraindicado consumir a ayahuasca por períodos maiores do que 6 meses, visto o alto impacto que o chá exerce no nosso sistema digestivo, fígados, rins e intestino. Após um período igual ou superior a 6 meses, pode-se então voltar a consumir a ayahuasca, respeitando-se esse período intermitente. Pergunta número 10. Como é a experiência da ayahuasca? A experiência costuma variar de acordo com a intensidade da conexão, crenças, expectativas e dose tomada. Contudo, de maneira geral, cada experiência é diferente uma da outra. Insights, reflexões e diálogos internos são muito comuns. A visão também de formas de mandalas ou geométricas é algo muito comum entre vários participantes. A visão de lugares, florestas, parques também pode acontecer, embora seja menos comum. Algumas pessoas também relatam contato com espíritos. Devido à expansão da consciência, sons e cheiros diversos acabam por influenciar na experiência. Em casos mais raros em que a ayahuasca acione o chakra coronário, o indivíduo poderá experienciar estados iluminados como nirvana ou samadhi,
e totalmente conscienciais, em que se percebe como a consciência cósmica. Esse efeito tende a passar, contudo, a personalidade, o ego, ao voltar a tomar conta do nosso corpo, ele percebe que modificações interiores ocorreram e passam a influenciar a nossa vida daquele ponto em diante. A paranoia ou peia também é um estado comum sentido pela maioria das pessoas, contudo, quando esta é vencida e o medo da morte eliminado, as possibilidades do uso da ayahuasca para iluminação são fenomenais. Pergunta número 11. O que devo fazer se os efeitos forem muito intensos? Em alguns casos, os efeitos da ayahuasca podem ser muito intensos, o que faz com que as pessoas sintam medo ou receios. Aqui vão alguns conselhos de como proceder nesses casos ou em casos em que haja uma overdose do chá. Procure abrir os olhos nos momentos em que sentir que a experiência está muito intensa. Procure evitar de beber água, pois isso facilita a movimentação da ayahuasca pelo sangue, o que pode aumentar ainda mais a intensidade. Procure se acalmar e focar sua atenção em alguma música ou mantra. Vá ao banheiro e procure urinar, expelindo parte da substância junto com a urina. Pergunta número 12. Posso ficar viciado tomando ayahuasca? Bem, pelo contrário. Diversas pesquisas apontam que a utilização da ayahuasca permite o tratamento de dependentes químicos. A ayahuasca também ela está sendo pesquisada para diversas outras áreas, assim como o tratamento da depressão, distúrbios mentais e até mesmo no tratamento do câncer. Também existem pesquisas que apontam a utilização da ayahuasca no tratamento de pessoas em regime de prisão, para que essas possam corrigir ou eliminar problemas emocionais, mentais que possam estar presentes e assim, novamente, se adequar para o convívio junto com a sociedade. Do meu ponto de vista, as pessoas elas podem até se empolgar na utilização da ayahuasca no início, mas com o tempo ela acaba adquirindo um certo, como posso dizer, um certo preconceito, um certo desânimo a respeito do sabor, porque como eu falei para vocês, o sabor não é nada agradável. Isso, essa sensação, esse sentimento, ele tende a se agravar com o tempo. Sendo assim, as pessoas elas passam a reduzir a quantidade que tomam da ayahuasca ou mesmo a frequência com que tomam. Isso também é positivo. Por que é positivo? Porque com o tempo, você adquirindo mais e mais consciência, o que é o objetivo de você consagrar a ayahuasca ela deixa de ser uma muleta que você utiliza nesse primeiro momento para o seu contato com o seu eu superior e você passa a vivenciar isso no seu dia a dia. Algumas pessoas, não o meu caso, mas já ouvi dizer, elas tomam doses homeopáticas, elas pingam 2 gotas de ayahuasca na água ou na bebida que vão consumir no período da manhã e passam o dia extremamente bem. Isso é até um ponto importante que eu devo sempre comentar, que nenhum tratamento prolongado se torna plausível ou requerido com a utilização da ayahuasca, principalmente porque ela abala em muito o seu intestino, os seus órgãos da digestão e por aí vai. Dessa maneira, quanto menos você precisar da ayahuasca, é muito melhor. Nós vamos utilizá-la como uma pequena muleta nesse primeiro momento que nós necessitamos e com o tempo iremos tirar essa muleta, porque o nosso objetivo é começarmos a ascender e em pouco ou tempo, ou muito tempo, dependendo do objetivo, da intenção e do trabalho de cada um, alcançar um nível espiritual que nos permita estar vivenciando todas as sensações que nós temos durante o ritual da ayahuasca, sem necessariamente ter que estar consumindo líquido. Eu sei que para alguns, as sensações, os sentimentos que eles têm quando tomam a ayahuasca, muitas vezes não são positivos, porque elas têm que encarar, enfrentar algum problema do seu passado. Mas uma vez que você corrija esse problema, você estará livre. E muito em breve você só estará desfrutando
de energias e de visões sublimes e divinas que irão causar deleite no seu interior. Pergunta número 13. Você pode nos dar alguma dica para a hora da consagração com a ayahuasca? Procure consagrar em um dia tranquilo e preferencialmente que não tenha que trabalhar no dia seguinte. Sextas, sábados e vésperas de feriados são boas recomendações. Faça uma alimentação leve à base de frutas, verduras e legumes. Evite comer qualquer tipo de carne 3 dias antes e um dia depois. Não consuma álcool um dia antes e nem um dia depois do ritual. E se mantenha aberto ao universo e à sua intuição. De um modo geral, eu acredito que a ayahuasca ela vai poder lhe ocasionar experiências maravilhosas que irão servir para o seu aprimoramento pessoal e espiritual. Eu falo isso por experiência. E em outros vídeos futuros estaremos ainda abordando esse critério do uso da ayahuasca para a nossa ascensão consciencial. Vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Amor e gratidão.